Pronto. Gente, tudo bem com vocês? Como vai vocês? Como é que tá os estudos? Tá dando certo? Tá dando para aprender? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre monômios, tá bom? Essa matéria aqui, gente, é bem tranquila, ela é mais uma repetição, né, do que a gente já viu nas outras aulas. Inclusive, essa é a terceira aula, tá? Então, se você ainda não assistiu as outras duas aulas em que eu falo sobre álgebra, é muito importante você dar uma olhadinha nos outros vídeos, tá? Para você não avançar muito os degraus e acabar tropeçando na hora que você estiver subindo essa grande escadaria, que é o conhecimento algébrico, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, da definição, tá? O que é um monômio, gente? Um monômio, ele nada mais é do que uma expressão algébrica racional inteira. Só que a expressão algébrica racional inteira que é escrita usando apenas um termo. Você lembra o que é termo algébrico que eu falei no outro vídeo? Pois é. Então, gente, aqui eu estou trabalhando apenas com um termo. Então, ó, exemplos aqui, ó. Aqui tá vendo aqui, ó, 5x elevado a 2y, menos 3z elevado a 2 sobre 5, né, ó. Essa raiz de 2 aqui, você tá vendo que a letra não tá dentro da raiz, isso aqui é uma expressão algébrica racional inteira. Agora essa aqui, gente, ó, não é considerado monômio, deixa eu subir aqui a tela, não é considerado monômio porque tem letra dentro da raiz, tá bom? Isso aqui é uma expressão algébrica, irracional, tá bom? Agora essa aqui, gente, ó, essa do lado aqui, ela não é um monômio porque na verdade aqui são dois monômios. Eu tô com sinal de menos, tá separando dois monômios, tá bom? Isso aqui é são dois termos algébricos. Aqui também, beleza? Apesar de o 4 não ter letra, a gente considera o 4 como um monômio, um termo independente de letras, tá bom? A gente vai falar mais isso lá pra frente. Olha pra cá, ó. Agora vamos ver o que é o conceito de coeficiente e parte literal. Coeficiente, gente, é o númerozinho que está na frente da letra, é a constante, é o termo numérico, é a parte numérica do meu monômio, tá bom? Agora a parte literal é o que o próprio nome já diz, é a parte das letras, é a parte que tem as incógnitas, tá bom? Então, se eu for pedir para você separar quais são as partes literais e quais são os coeficientes de cada monômio, é só você analisar. Olha como é fácil, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho menos 5x elevado a 2y, o menos 5 é o meu coeficiente, tá bom? Coeficiente. E o x elevado a 2y, tudo junto, é a minha parte literal. Ok? Então, se eu pedir para você para escrever qual é o coeficiente é o menos 5. E a parte literal é x elevado a 2y. Beleza? Tudo juntinho. Agora aqui, e se tiver escrito na forma de fração? Se tiver escrito na forma de fração, ó, escreva assim, ó. Coeficiente igual a fração, juntando o numerador, o número, né? O número que está no numerador e o número que está no denominador. O 2 com 5. 2 quintos. No caso, como é positivo, o sinal de mais é invisível, não precisa. Beleza? E a parte literal, gente? A parte literal vai ser todas as letrinhas, tá? No numerador. O A elevado a 4, o B elevado a 3 e o C, tudo junto. Lembrando que para ser monômio não pode ter letra no denominador, tá? Porque se tivesse letra no denominador, ele deixaria de ser expressão racional inteira para ser expressão fracionária. Agora vamos ver isso aqui, ó, onde tem raiz de 2 e o x fora da raiz. Isso aqui é uma expressão inteira, beleza? Onde o coeficiente é a raiz de 2, beleza? E o x é o que, gente? O x é a parte literal. O x é só a parte literal, beleza? Agora, e se não tiver número? E se não tiver letra? Como que eu identifico a parte literal e o coeficiente numérico? Muito simples. O coeficiente numérico, gente, é fácil de calcular porque é como se tivesse um invisível. Você lembra que você já estudou bastante isso aqui? Quando não tem número na frente da letra, é como se fosse um invisível. Beleza? Então, o coeficiente aqui nesse caso, gente, o coeficiente é 1. E a parte literal é o próprio x, beleza? E se fosse assim, gente, ó. E se fosse, exemplo, e se fosse, olha aqui pro lado aqui, ó. E se fosse menos x? Se fosse menos x, então a parte literal era o x e o coeficiente é o 1, menos 1, tá bom? Deixa eu escrever aqui para você entender, ó. Coeficiente vai ser igual a menos 1, porque 1 é invisível, tá? E sempre o sinal acompanha o coeficiente, o sinal do monômio acompanha o coeficiente, tá bom? Sempre o sinal fica na esquerda. E se o meu termo, né, se minha expressão algébrica não tiver letras, se não tiver letras, gente, não é nem para ser considerada expressão algébrica, tá? Mas nessa matéria a gente vai considerar a expressão algébrica sim, onde o coeficiente é o próprio número e a parte literal a gente diz que ela é indeterminada, tá bom? Parte literal indeterminada. Por que a parte literal é indeterminada? Porque não tem letra.
Beleza? Então vamos para o próximo tópico. Próximo tópico a gente vai falar sobre grau de monômios. Grau de monômios é muito fácil, gente, de você identificar. Sabe por quê? Porque quando eu falo em grau de um monômio, basicamente eu estou pedindo para você analisar os expoentes. Aqui nessa matéria, grau é a mesma coisa que expoente, tá bom? Isso se for uma letra sozinha. Porque se for várias letras misturadas, aí você vai ter que somar todos os expoentes dessas letras, tá bom? Então, grau de monômio aqui vai ser a soma de todos os expoentes das letras. Vamos ver se você entendeu. Aqui, o coeficiente é o 5, mas o que me interessa é a parte literal. É o x expoente 2, o y expoente 4. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar 2 mais 4, que é a soma dos expoentes. 2 mais 4 dá 6. Esse aqui, gente, é o grau do meu monômio. Beleza? E se for assim, ó, e se for menos 7 elevado a 8, x elevado a 3 e y elevado a 7? Eu vou fazer 8 mais 3 mais 7, é? Claro que não, basta fazer 3 mais 7. O 8 você ignora, porque o 8 ele faz parte do coeficiente. O que me interessa é só os expoentes das letras. 3 mais 7 dá 10. 10 é o grau do meu monômio. Vamos para a próxima página. Agora eu quero que você preste atenção, gente, num pequeno detalhe, ó. E se eu te der um monômio em que aparece a letra com expoente invisível, você lembra desse aqui? Quando tem expoente invisível, olha pra cá, ó. E se eu te pedir 3ab elevado a 3? O grau é só o expoente 3, é? Claro que não, você vai ter que, obrigatoriamente, imaginar aqui que nessa letra A sozinha tem o expoente 1 invisível. Então aqui ficaria 1 mais 3, que dá 4. O grau desse meu monômio é grau 4, tá bom? Agora vamos analisar quando a parte literal é indeterminada, quando eu te dou um número sozinho, lembra? Quando a parte literal é indeterminada, é porque o expoente é 0, tá? Então a gente vai dizer que o grau é 0, grau igual a 0, beleza? Por quê? Gente, acontece aqui o seguinte, ó, independente da letra que você for analisar, por exemplo, x elevado a 0. Se x não é 0, né, a condição de existência que x não pode ser 0, qualquer número elevado a 0, gente, qualquer número não nulo elevado a 0, isso aqui vai dar 1. E é como se eu transformasse uma letra, uma variável, um termo desconhecido. Deixa eu descer aqui a tela para você ver. Pronto. É como se eu pegasse uma letra, um termo desconhecido, e colocasse, ó, e forçasse essa letra a desaparecer, transformando ela num número. Beleza? Então aqui a gente sempre vai fazer isso quando for expoente 0. Por isso que quando não tem letra, é como se fosse expoente 0. Ou seja, grau igual a 0. Vamos ver se você entendeu. Vamos continuar aqui. 4x elevado a 2y. Eu quero que você me diga agora o grau em relação à incógnita específica. Então eu quero que você analise separadamente cada incógnita. Então aqui eu posso dizer que x tem grau 2 e o y tem grau 1, beleza? 1 invisível. E se eu chegasse para você e perguntasse assim, e o z? O z tem grau quanto? Z? Que Z? Não tem nenhum Z escrito aqui nesse meu monômio. Se não tem Z escrito no seu monômio, é porque ele tem grau 0. Z de 0. Meu Deus. Vamos para o próximo exemplo. 5 sétimos negativo, x elevado a 3, y elevado a 5. Então, x tem grau 3 e o y tem grau 5, beleza? Tranquilo nessa matéria, gente. E se eu te pedisse Z, Z seria grau 0, porque não tem nenhuma letra Z aqui. Agora vamos analisar monômios semelhantes. Isso aqui é bem tranquilo, gente. Isso aqui você já sabia? Ó, isso aqui você já sabe. O que são monômios semelhantes? São aqueles que têm mesma parte literal. Então, se eu te der vários monômios, você vai procurar olhar não para os coeficientes numéricos, e sim para as partes literais. Tem que ter mesma letra e mesmo expoente. A gente vai chamar que são semelhantes, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho a elevado a 2, b elevado a 3. E todos os meus outros monômios vão ter exatamente a mesma letra A e a mesma letra B com os expoentes 2 e 3 nessa ordem. Beleza? Agora, nesse meu exemplo aqui, ó, no primeiro exemplo, são semelhantes. Beleza? Semelhantes. E qual é a parte literal de cada um deles? A parte literal vai ser igual a elevado a 2, b elevado a 3. Mesmas partes literais. Agora, nesse meu segundo exemplo, gente, você não vai ter monômio semelhante, sabia? Porque apesar de ser o mesmo coeficiente 7, as partes literais são diferentes. Ah, mas não é a mesma letra x e y? Por que que não é semelhante? Não são semelhantes. Por quê? Gente, muito fácil. Semelhantes.
É só você olhar que um tem expoente 2 e o outro não tem. Ah, mas isso aqui também tem expoente 2. É, mas o expoente 2 está na letra errada, né? Para ser semelhante tem que ter mesmo expoente na mesma letra. E se não tiver expoente? É porque é expoente 1. Aqui você tem x elevado a 1, x elevado a 1, x elevado a 1 e x elevado a 1. Aqui são semelhantes sim. São semelhantes. E a parte literal é o próprio x. O x com expoente invisível, tá bom? Não precisa escrever esse expoente. Agora vamos trabalhar operações com monômios. Se você entendeu bem essa questão de monômios semelhantes, então operar adição e subtração vai ser muito fácil para você. Sabe por quê? Porque você só pode operar soma e subtração se os monômios forem semelhantes. Entendeu? Então, aqui se eu quero fazer 7ax menos 5ax, o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa parte literal que é igual, né? A parte literal ax tem que ser igual para poder operar. E eu vou operar, na verdade, só os coeficientes. Eu vou fazer 7 e a operação que está mandando aqui, ó, menos 7 menos 5, que dá 2. Pronto, é assim que você faz uma operação com monômios de soma e de subtração, tá bom? Você só opera quando tiver mesmas partes literais. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho a elevado a 2, b elevado a 2, tudo igual, ó. A elevado a 2, b2, tá vendo? Então eu vou operar só o quê, gente? Vou operar só os coeficientes numéricos. Eu vou fazer menos 9 paga 13, menos 5. Menos 9 mais 13, menos 5. Como é que opera isso aqui? Junta os negativos, somando, e depois desconta o positivo. 9 negativo com 5 negativo, dá 14 negativo. Paga 13, fica devendo 1 negativo, tá bom? Então vai ficar menos 1, repete a parte literal. A elevado a 2, b elevado a 2. Desse jeito aqui, ó. Agora, próximo exemplo. E se tiver parênteses, gente? Se tiver parênteses, eu recomendo você tirar o parênteses antes de tudo. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Imagina que tem um mais invisível aqui na frente do primeiro parênteses. Faz jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Menos 7x elevado a 2y. E no segundo parênteses, faz menos com menos, que dá mais. Vai ficar mais 3x elevado a 2y. Mesma parte literal, opera só os coeficientes. Faz menos 7 mais 3. Menos 7 mais 3, gente, dívida de 7 paga 3, fica dívida de 4. Vai ficar menos 4x2 elevado, aliás, x elevado a 2y, beleza? E se eu misturar várias partes literais diferentes, sendo que várias delas são iguais, quer ver? Aqui eu tenho x elevado a 2y. Onde mais eu tenho x elevado a 2y? Bem aqui, olha. Então aqui eu também tenho x elevado a 2y. Então eu só vou poder operar esse monômio com esse monômio aqui. Os outros eu não vou poder operar com x elevado a 2y, tá? E como é que eu opero? Eu faço 5 mais 6. 5 mais 6 dá 11. 11 o quê? 11x elevado a 2y. E eu faço o que com o resto? O resto você procura termos semelhantes. Aqui, por exemplo, eu tenho x, y elevado a 2. E aqui também eu tenho x, y elevado a 2. O expoente no y, tá vendo? Esse aqui é semelhante a esse. E se é semelhante a esse, eu posso operar. E eu vou operar como? Eu vou fazer mais 7, gasta 9. Mais 7 menos 9. Mais 7 menos 9 dá menos 2, tá, gente? Então vai ficar menos 2x, y elevado a 2. Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando esse termo do meio aqui, ó. Esse termo do meio, ele não tem expoente, então ele é considerado diferente, né? Ele é não semelhante, ele não é semelhante aos outros. E o que eu faço com ele? Repete no final. Se ele não operou com ninguém, ele só repete. Então a minha resposta fica assim, ó. 11x elevado a 2y menos 2xy elevado a 2 menos 10xy, beleza? Vamos para a próxima página. Agora vamos ver multiplicação. Multiplicação aqui, se você assistiu outro vídeo em que eu falo sobre esse assunto, você vai ver que é bem tranquilo, né? Você já viu muito disso aqui. E eu vou só resumir aqui para você para não gastar muito do seu tempo, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer, ó, multiplicação de monômios, tá? Você vai multiplicar número vezes número e letra vezes letra. As letras iguais você soma os expoentes. E as letras que não forem iguais, você simplesmente repete em ordem alfabética, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 3 dá 15, multiplica normal. Agora as letras, quando for multiplicar, você tem que somar os expoentes. Então aqui na letra X, eu somo o expoente. Vai ficar 2 com 4, que dá 6. X expoente 6. E o Y eu vou somar 3 com 5, que dá 8. Beleza? Você só pode somar expoente se for multiplicação.
beleza? Se for soma de letras, você não pode mexer no expoente, tá bom? Vamos ver se você está entendendo. Aqui, ó, bora fazer jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 2 vezes 6 dá 12. X com x elevado a 4. Lembrando que aqui tem x expoente 1 invisível. Você vai somar 1 com 4, que vai dar 5. E o y faz o que com o y? Repete. Repete o y e seu expoente. 5. 5 vezes menos 2 vai ficar menos 10. A vezes A. A expoente 3 com A expoente 1 invisível. Vai ficar A expoente 4. E o x? O x vai juntar 3 com 4, que vai dar 7. Próximo exemplo. Eita, esse aqui é mais difícil, hein? Aqui eu tenho frações. Bora fazer o seguinte, gente. Bora lá no rascunho, tá bom? Faça o cálculo das frações no rascunho. Multiplique menos 5 sétimos vezes 14/25. Opa, essa multiplicação aqui é fácil porque simplifica, né? Antes de multiplicar. 14 cancela com 7, que dá 2. 25 cancela com 5, que dá 5. Então a resposta simplificada aqui vai ser simplesmente menos 2/5, né? O menos ali repete, o menos da frente. Então aqui essa multiplicação, a parte fracionária fica menos 2/5. Aí o A é o único número, né? A única letra aqui diferente das outras. Repete o A. E o M, eu junto os expoentes, ó. Expoente 2 do M com expoente 1 invisível. Fica 3, beleza? Isso é multiplicação de monômios. Soma os expoentes das letras iguais. E se for divisão, gente? Se for divisão, você faz o contrário da multiplicação, né? Multiplicação você soma, na divisão você subtrai. Então você vai dividir os números normais, os coeficientes você divide normalmente, mas as letras você subtrai os expoentes, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou fazer, ó, 9 dividido para 3, que dá 3. X dividido, ó, x elevado a 2 dividido para x, eu vou subtrair os expoentes, vai ficar 2 menos 1 invisível. 2 menos 1, gente. Eu subtraio os expoentes, tá bom? Vou deixar para fazer o cálculo aqui do lado. Então vai ficar assim, ó, y elevado a 3 dividido por y. Ou seja, vai subtrair 3 menos 1 invisível do y. 3 menos 1. Então a resposta vai ficar 3x elevado a 1 invisível, y elevado a 2. 3 menos 1 dá 2. Vamos ver se você entendeu. Divisão faz jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 15 dividido para 5 dá 3. X elevado a 3 dividido por x elevado a 3. Bem, se eu for subtrair aqui os expoentes, gente, ó, vai ficar 3 menos 3, que dá 0, né? Aqui vai ficar mais 3x elevado a 0. Só que x elevado a 0, eu não já falei que quando o expoente é 0, não dá 1? Então aqui esse x elevado a 0 vai desaparecer, porque vai ficar como se fosse 3 vezes 1. E 3 vezes 1 é o próprio 3. Esse sinal de mais é invisível, não precisa escrever. Tá bom? Então aqui, gente, a gente tem que entender que quando aparecer a mesma letra e o mesmo expoente, a gente vai cancelar essa letra, tá bom? É a lei do cancelamento, a lei do corte. Sempre que você vê letras iguais com o mesmo expoente. Vamos continuar aqui. 15 dividido por menos 18 não é uma divisão exata. Isso aqui eu tenho que escrever na forma de fração simplificada, tá bom? Então 15 dividido por 18 eu vou arrumar assim, ó. Mais com menos dá menos, 15 sobre 18. O primeiro sempre fica em cima e o segundo fica embaixo na forma de fração, que eu vou ter que simplificar, tá, gente? As letras tem que ser divisão exata, tá? Porque se as letras não acontecer divisão exata, não for subtração correta, né? É porque o resultado não vai ser um monômio, o resultado vai ser uma expressão algébrica fracionária, né? Que não é considerada monômio. Não tem como ser. Para ser monômio tem que ser expressão algébrica inteira. Então você vai fazer a elevado a 7. Você vai dividir por a elevado a 3, que subtrai 7 menos 3. 7 menos 3 dá 4, né? B elevado a 2. Dividido por B, ó, expoente 1, subtrai 2 menos 1, que dá 1. E C elevado a 8 dividido por C elevado a 4, subtrai 8 menos 4, que dá 4. Pronto, desse jeito aqui, ó. Agora, bora simplificar essa fração e esse 1 bora colocar invisível, tá? Vai ficar desse jeito aqui, gente, ó. O 15 cancela por 3 dá 5 e o 18 cancela por 3 dá 6. Vai ficar menos 5 sextos, né? Deixa eu escrever aqui o 6 embaixo. O A elevado a 4, o B sem expoente e o C elevado a 4. O B ficou sem expoente porque é expoente 1 invisível, tá bom? Agora vamos fazer divisão, ó, fração. Divisão de frações, né, gente? Bora calcular isso aqui no rascunho. Rascunho. Você lembra como é que faz divisão de frações? Como é que faz menos 2 sétimos dividido por mais 4 quintos?
Você lembra como é que faz? Primeiro faz jogo de sinais, né? Mais com menos dá menos. Agora você vai dividir frações. Para dividir frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de 4/5 é 5/4. Desse jeito aqui, tá? Agora, antes de multiplicar, você sempre tem que simplificar. Simplificar 2 com 4, por exemplo. Deixa eu subir aqui. Pronto. 2 simplificando com 4, no lugar do 4 vira um 2. Aí vai ficar somente o 5 em cima, e embaixo vai ficar 7 vezes 2, que dá 14. E o menos? Repete. Então esse aqui, gente, é o resultado da multiplicação das frações. Aliás, da divisão das frações. Vai ficar menos 5 sobre 14. Agora bora dividir as letras. Você tá vendo que a letra x... Ó, x expoente 2 e o x expoente 2 é mesma letra e mesmo expoente. Vai cancelar, tá? Se cancela, ignora o x, porque o x ele já cancelou. Vamos só considerar agora o y. O y expoente 5 com o y expoente 3. Subtrai os expoentes. 5 menos 3 dá 2. Desse jeito aqui, tá, gente? Bem tranquilo, né? Agora, gente, ó, essa matéria de potenciação de monômios é um pouco mais complicado, tá? Apesar de você já ter visto, já ter explicado essa matéria aqui antes, agora você tem que aprender de vez, beleza? Aqui você vai distribuir esse expoente que está fora do parênteses para cada termo dessa multiplicação. Que multiplicação? Lembra que quando tem a letra juntinha assim do lado da outra, é um pontinho de vezes? Então, você vai distribuir esse expoente para cada um desses termos da multiplicação. O menos 3 com expoente 4, o x elevado a 5 com expoente 4 e o y elevado a 3 com expoente 4. Pronto, agora é só calcular cada um deles separadamente. Menos 3 com expoente par vira mais, 3 elevado a 4 vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. X elevado a 5 com x elevado a 4, multiplica os expoentes, ó. 5 vezes 4, que dá 20. E y elevado a 3 elevado a 4, multiplica os expoentes 3 vezes 4, que dá 12. Então a resposta aqui vai ficar mais invisível, 81, x elevado a 20, y elevado a 12. Beleza? Essa é a resposta. E, gente, você repara que aqui eu usei o conceito de potência, né? Então, vamos aqui para a próxima página. Você lembra como é que calcula a potência de potência? Potência de potência, você multiplica os expoentes. Então, eu vou dar mais um exemplo aqui para você aprender esse negócio de potenciação de monômios, tá? Não é para ser difícil, olha para cá. Qual é o quadrado de menos 2x elevado a 5, y elevado a 3? Então, quadrado, quando eu peço quadrado, eu estou lhe pedindo para fazer potência quadrática, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer menos 2, x elevado a 5, y elevado a 3, elevado a expoente 2. Por que expoente 2 aqui fora do parênteses? Porque eu quero quadrado. Quadrado é potência quadrática, expoente 2. E esse expoente 2 eu vou ter que distribuir para cada termo da multiplicação. Vou ter que distribuir para o menos 2, que é o coeficiente. Vou ter que distribuir para o x elevado a 5. E vou ter que distribuir para o y elevado a 3. Como assim distribuir, gente? Assim, ó, você pega esse 2 e você joga... Deixa eu pegar aqui o pincel vermelho. Você pega esse 2 e você joga para o 2. Você joga para o x e você joga para o y. Então, eu estou distribuindo o expoente, tá? Mas você só pode distribuir se for monômio. Vai ficar assim, ó. Menos 2 elevado a 2 dá 4. O pontinho de vez é invisível. X elevado a 5 elevado a 2 dá x elevado a 10. Porque multiplica 5 vezes 2. E y elevado a 3 elevado a 2 vai ficar y elevado a 6. Pronto, a resposta fica 4x elevado a 10 e y elevado a 6. Para a gente encerrar nossa aula, vamos falar sobre raízes. Raízes de monômios. Gente, ó, raiz de monômio é um assunto muito delicado, porque nem sempre quando você for calcular uma raiz de um monômio, essa raiz vai ser exata, né? E se a raiz não for exata, acontece que o resultado não vai ser um monômio. O ideal é quando você tira uma raiz, essa raiz seja exata para a resposta ser um monômio. Caso a raiz não seja exata, é porque vai ficar a letra dentro da raiz. E se ficar a letra dentro da raiz, não pode ser monômio, porque para ser monômio não pode ser expressão algébrica irracional, com letras dentro da raiz, tá? Então, como é que calcula, gente? Basta você calcular a raiz do número e a raiz das letras você divide pelo índice, tá? Então, esse 9 aqui eu vou ter que dividir por 3 e esse 12 eu também vou dividir por 3. Mas e o 27? Eu faço o quê? Eu divido por 3 também, é? Não, o 27 você calcula a raiz cúbica normal. Você lembra como é que calcula a raiz de 27? Deixa eu escrever aqui no rascunho. Raiz cúbica de 27, gente, ó. É só você pensar no número que é elevado a 3 dá 27. Esse número é o próprio 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então a resposta vai ficar 3,
x elevado a 9 dividido por 3 vai ficar x elevado a 3. Y elevado a 12 dividido por 3 vai ficar y elevado a 4. Desse jeito aqui, vamos ver se você entendeu. Raiz quadrada de 64, x elevado a 10. Você calcula a raiz quadrada normal de 64, que é 8, e x elevado a 10 você divide pelo índice. Aí eu te pergunto, que índice? Que é invisível? Lembra quando é invisível, quanto é que é? É 2 invisível. Você vai fazer 10 dividido por 2, que dá 5, beleza? Agora vamos calcular a raiz quinta de menos 1024. Você lembra como é que faz a raiz quadrada, aliás, raiz quinta de um número negativo? Lembra? Se a raiz tiver índice ímpar, esse número negativo prevalece. Beleza? Então vai ficar o menos repetido aqui fora da raiz e a raiz quinta de 1024. Quanto é que é a raiz quinta de 1024, gente? Você lembra como é que faz? Fatora o 1024 para saber quais são as potências, né? Que dá 1024, bora ver aqui, por 2 dá 512, por 2 dá 256, por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2, meu Deus, dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Eita, enorme essa divisão, peraí. Vamos contar quantos 2 apareceram aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separa em grupinhos, né, de números iguais. Quantos grupinhos? De 5 em 5. Então eu vou juntar aqui 5 números 2. E aqui eu vou juntar mais 5 números 2. Pronto, ó, formou 2 grupinhos de 5 números 2. Cada grupinho eu vou fingir que é só um número 2. Então vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Então a raiz quadrada aqui, gente, ó, 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada não, raiz quinta. Raiz quinta de 1024 negativo vai dar menos 4. Agora é só pegar, ó, a letra e vou dividir os expoentes. Aqui o expoente 20, eu vou fazer 20 dividido para 5, que também dá 4. E 15 dividido para 5, que dá 3, beleza? Olha só que resposta massa, né? Essa aqui foi mais difícil. Eu vou pedir para você praticar um pouquinho mais sobre raiz. Na verdade, você tem que praticar tudo, tá, gente? Então, tenta estudar isso aqui bastante. Tenta praticar para você aprender. Essa matéria aqui é muito importante e vai ser um passo muito grande que você vai dar para as próximas matérias, tá? Isso aqui é um pré-requisito muito importante. Então, gente, muito obrigado. Vamos ficar com isso, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.